A questão 82 da página 362 dizia que uma sequência era definida pelo termo geral AN é igual a 3 elevado a n sobre 6, sendo que n pertenceria aos números naturais. E aí ele pedia para calcular a soma dos três primeiros termos. Então, basicamente, a gente vai descobrir quais são esses três primeiros termos. Eu tenho que simplesmente trocar o 1, né, trocar o n pelo valor do termo que eu quero achar. Então, se eu quero achar o termo que está na primeira casinha, eu vou trocar o n por 1. Se eu quero achar da segunda casinha, eu vou trocar o n por 2, assim sucessivamente. Então, meu A1 vai ser igual a 3 elevado a n, só que o n agora é 1, sobre 6. Então, a gente chega que o A1 é igual a meio. A gente chega que o A2 seria 3 ao quadrado sobre 6, que dá 3 meios. E o A3 seria 3 ao cubo sobre 6, que daria 9 meios. E aí, somando todos esses termos, a gente chega em 13 sobre 2, ou então 6,5. No item B, ele perguntava quantos termos a gente deveria somar na sequência a partir do primeiro, a fim de obter uma soma igual a 14.762. Então, basicamente, a gente vai usar aquela expressão da soma dos n primeiros termos de uma PG. Nesse caso, a gente tem uma PG cujo A1 é meio, certo? A gente consegue perceber aqui. E o nosso Q é 3, porque daqui para cá eu multipliquei por 3 e daqui para cá eu também multiplico por 3. Então a gente percebe que essa sequência que ele tinha dado a princípio para a gente, que a gente nem sabia se era ou não uma PG, a gente consegue provar que de fato se trata de uma PG. E aí, para facilitar a nossa vida, a gente pode usar a soma dos n primeiros termos, porque a gente sabe que esse Sn vai dar 14.762. O que a gente ainda não sabe é o n, mas as outras informações a gente tem, que é o A1 e o Q. Então só vai sobrar essa variável n para a gente descobrir. Então vamos lá. Trocar o Sn por 14.762, troco o meu A1 por meio e troco os meus Qs por 3. Então vai ficar meio vezes 1 menos 3 elevado a n sobre 1 menos 3. Isso aqui vai dar menos 2, já vou passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar 14.762 vezes menos 2 é igual a 1 menos 3 elevado a n sobre esse 2 aqui. Então também vou passar no próximo passo esse 2 multiplicando para lá. Então, né, quando eu passo para cá, vai ficar 14.762 vezes menos 2 vezes 2, ou seja, menos 4, é igual a 1 menos 3 elevado a n. Fazendo essa conta aqui, a gente chega em 59 mil. Desculpa, a gente chega em 59.048, ou menos 59.048. Eu ainda vou passar esse 1 para o outro lado. Então ficaria menos 1 menos 59.048, que no total daria menos 59.049, igual a menos 3n, só que aí eu já inverto o sinal para facilitar a minha vida. Então fica 59.049 é igual a 3 elevado a n. Essa passagem, para quem não conseguiu acompanhar, eu peguei esse 1 e passei para esse lado subtraindo. Então aqui a gente teria obtido menos 59.048. Com esse menos 1 fica menos 59.049. Só que aqui tem menos e aqui tem menos também. A gente pode cancelar esses menos e a gente chega nessa etapa. E aí a gente consegue perceber que 59.049 é 3 elevado a 10. Se não conseguiu perceber, fatora, vai fatorando. Então, primeiro eu consigo perceber que dá para dividir por 3. E aí, conforme você for dividindo por 3, você vai chegar até o finalzinho e perceber que você conseguiu dividir por 3 10 vezes. E aí, portanto, o n que a gente teria que trocar aqui é justamente 10, porque 3 elevado a 10 daria 59.049.